Evento feito para você, alunos, professores e todos aqueles que se interessam pelas diversas áreas da engenharia civil. Bom, a proposta inicial desse evento, que é o terceiro, né, sempre foi trazer para os alunos, não só da unidade Praça da Liberdade, mas também da PUC Minas, palestras com discussões atuais, buscando sempre informações relevantes para a sua formação. Nos outros eventos, nós também tivemos apresentação de maquetes de diferentes obras da engenharia civil, bem como também o concurso de fotos de obras bizarras, não sei se vocês lembram, né? Em que os alunos do curso de engenharia civil da PUC Minas, não só da Praça da Liberdade, participavam com fotos que eram expostas lá no hall de entrada do prédio 4, lá na rua Cláudio Manuel, né? Onde os alunos votavam nas melhores fotos, eram fotos de obras públicas consideradas bizarras, não pelo fato de não seguir procedimentos corretos da engenharia civil. Dessa forma, o aluno, além de tirar foto, ele tinha que justificar o motivo pelo qual essa foto ela era considerada bizarra. Né? Nós sabemos que uma qualidade do bom engenheiro é a questão da observação. O engenheiro ele tem que ser um bom observador. Né? Bom, então ele tinha que justificar o motivo pelo qual aquela foto era uma foto bizarra, né? Fazendo um relato técnico da situação. Depois, os alunos do curso, né, eles votavam pelo meio de QR Code e havia também uma banca de professores que votavam nessas fotos mediante alguns quesitos. Depois havia uma cerimônia onde era entregue ali a premiação do primeiro, segundo e terceiro lugar, e os alunos recebiam, então, troféus e certificados. Tá? Agora, com um formato diferente, no regime remoto, a organização do evento, ela convidou 2 excelentes profissionais e professores que irão falar de temas super atuais, de grande interesse para o mercado de trabalho. Os alunos, eles sempre me perguntam, né, professora, qual que é o perfil de profissional que o mercado de trabalho quer? E eu tenho certeza que essas palestras aqui hoje, elas vão ajudar vocês, vão ajudar a responder essa pergunta, né? Qual que é o perfil de profissional que o mercado de trabalho quer hoje, tá? Mas antes de apresentar, né, essas palestras, de trazer aí esses palestrantes, eu gostaria de agradecer aos professores Rafael Aredes, que é membro do colegiado do curso, o professor Everaldo Bonaldo, que é chefe do Departamento de Engenharia Civil, por terem feito parte da organização do evento, também a Luísa, da Praça da Liberdade, que é parte da organização, a Vitória, a diretoria da Praça da Liberdade, a professora Tânia, que sempre, né, nos incentiva aí nesses eventos, ao pessoal do IPUC, e também, principalmente, aos professores, né, que trouxeram vocês alunos aí, que abraçaram essa proposta junto com a gente e trouxeram vocês alunos para o evento, tá? Agradecendo vocês, alunos, por estarem aqui, né? E também, principalmente, aos nossos palestrantes, o professor Felipe e a professora Lorena, que vai estar mais tarde aqui conosco também, tá bom? E para falar sobre o tema aplicações práticas do Building Information Modeling, que é o BIM, na construção civil, a gente vai trazer aqui o professor Felipe Souza Abreu. Ele é engenheiro civil, graduado na UFMG, mestre em engenharia civil, também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é engenheiro de segurança do trabalho pela PUC Minas. Atualmente também é professor da PUC Minas em disciplinas da graduação, e ele é professor também da pós-graduação em BIM, do IEC da PUC Minas, nas disciplinas de planejamento e controle de obras, BIM 4D, controle de custos, BIM 5D e segurança de BIM 8D. Atua como engenheiro civil na execução de obras e na prestação e consultoria à frente da nova construtora. Tá? Felipe, fique à vontade aí, tá? Boa palestra para você. Gente, para a gente poder fazer desse evento um evento bem bacana, né? Ele foi feito para você. A gente gostaria que vocês participassem, né? Depois da palestra vai ter um tempo para o Felipe responder as perguntas. Então, assim, no chat, vocês podem participar fazendo as perguntas para o Felipe, e no final da palestra do Felipe, da exposição dele, o Felipe vai ter um tempinho para responder as perguntas. Então, façam perguntas, participem do chat, tá? Para depois ele poder responder essas perguntas de vocês, tá?
Então, Felipe, fique à vontade, boa palestra para todos nós. Um abraço. Bom, pessoal, bom dia a todos que estão aí acompanhando, né, nossa palestra sobre aplicações práticas do BIM na construção civil. Gostaria de antemão de agradecer à professora Juliana, né, nossa coordenadora do curso aqui da praça, pelo convite a palestrar sobre um tema tão atual, né, agradecer também ao professor Rafael Aredes aí pelo apoio aqui, suporte, né, e professor Everardo Ronaldo, chefe do departamento. Bom, pessoal, então vou compartilhar aqui com vocês a ideia dessa palestra é que a gente consiga conceituar de forma geral as aplicações práticas do Building Information Modeling, o BIM, na construção civil. Então, eu trabalhei aqui com esse tema de uma forma bem abrangente e eu espero que eu consiga dar um panorama geral para vocês todos a respeito desse tema tão atual e tão demandado hoje no mercado de engenharia. Tá? Bom, então, iniciando para quem não está completamente habituado ao conceito, né, o que é o BIM? O BIM, então, ele é uma metodologia na qual um modelo virtual precisa de uma edificação construída de forma digital. O que isso quer dizer, gente? A gente vai construir dentro de um modelo. A gente vai estar projetando dentro de um modelo, mas não basicamente um modelo em duas dimensões, como a gente vê e acontece hoje dentro do AutoCAD, né, o nosso software mais comum de utilização no desenho auxiliado. A gente vai estar construindo aqui esse modelo dentro de 3 dimensões e a gente tem alguns softwares que a gente chama de softwares de modelagem para isso, tá? Então, o BIM, ele permite para a gente ações de gerenciamento de documentação, coordenação e simulação em todo o ciclo de vida do projeto. A gente vai trabalhar ali com planejamento, projeto, construção, operação e manutenção. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender a respeito do BIM é que o BIM é uma metodologia, tá? E dentro dessa metodologia BIM, a gente tem diversas áreas a seguir e diversos conceitos diferentes. Então, o BIM, eu deixo aqui alguns avisos que são algumas coisas que a gente confunde quando a gente não tem esse conceito muito bem formado, é que o BIM não é um software, o BIM é uma metodologia. E os softwares que a gente observa dentro do mercado e que saem muitas notícias a respeito deles, eles são ferramentas as quais a gente precisa para que faça com que essa metodologia seja bem aplicada e possa ser aplicada, tá? O Revit, que é muito confundido por ser o BIM, né? O Revit é um desses softwares. O Revit ele é uma ferramenta, ele é um software de modelagem, né? Então, ele compõe o BIM, ele faz parte da etapa de modelagem BIM. E uma representação 3D por si só não é BIM, que é o que muitas pessoas também confundem, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem representações 3D excelentes feitas com SketchUp ou com outros softwares. Mas aquela modelagem, ela é uma modelagem em massa, ela não tem informação técnica suficiente para a gente poder tirar tudo que a gente precisa da metodologia BIM. Então, uma representação 3D por si só não é BIM. Para ser BIM, ela tem que ser modelada em 3 dimensões e, além disso, ela tem que ser parametrizada, né? Então, o que é parametrização? A parametrização, gente, é quando a gente vai pegar aquela modelagem em massa, aquele modelo que a gente está criando ali em 3 dimensões e vai inserir nele todas as informações técnicas. Então, a gente vai ter parâmetro ali de distância, ângulo, regra de vínculo entre componentes, que a gente chama hoje no Revit de famílias, especificações técnicas, etc. A gente tem uma gama muito grande de informações que a gente pode agregar ao nosso modelo. Então, na modelagem em um software paramétrico, a geometria, a forma do conjunto vão se ajustar automaticamente a todas as modificações e as características do contexto ao qual ele está inserido. Então, isso sim é uma representação, é um modelo digital, porque além da representação em 3 dimensões, eu tenho todas essas informações que estão listadas participando daquele modelo, né? E para isso a gente tem, então, o software de modelagem. O software de modelagem que a gente tem hoje como sendo referência, né, no nosso mercado, principalmente no Brasil, é o Revit, né, que também é da Autodesk.
mesma empresa, né, que disponibiliza para a gente hoje o AutoCAD, também muito utilizado e muito conhecido, né? Então, o Revit é esse software que a gente utiliza, software para modelagem paramétrica. O Revit tem também algumas outras funções, a gente tem um Revit de instalações, né, um Revit Map, e a gente pode também desmembrar ele em outros setores. Mas hoje o Revit é um software de modelagem extremamente potente que faz para a gente parametrizações excelentes dentro do modelo. Para quem não conhece, eu vou mostrar aqui rapidamente, porque eu quero trazer um pouco desse lado prático aqui para a nossa palestra, tá? Então, eu vou mostrar rapidamente aqui o que é o Revit, né? Qual é a diferença do Revit para o AutoCAD? A grande diferença do Revit para o AutoCAD é que enquanto a gente está desenhando em 2 dimensões, como eu vou mostrar aqui agora, a gente já está produzindo um modelo com informações e também em 3 dimensões, tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui agora uma alvenaria, uma parede, tá? Deixa eu só salvar aqui, que ele pediu. E aqui a gente tem uma alvenaria. Vou adicionar aqui uma alvenaria externa de 20 centímetros. Então, eu já clico na minha tela, assim como eu fazia no CAD. Mas no CAD a gente desenhava linha por linha, né? Aqui no Revit a gente já está desenhando um elemento. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui uma alvenaria que tem 600 centímetros, ó, por 800 centímetros. E eu já desenhei aqui, então, o entorno da minha edificação, né? Da mesma maneira, eu venho aqui em arquitetura e eu seleciono porta. E quando eu adiciono a minha porta, observem que a porta ela já se integra à alvenaria e eu posso, por exemplo, girar essa porta para que ela esteja na posição correta. Inclusive, ele já tem aqui algumas dimensões que me ajudam, né? Então, por exemplo, essa distância, que essa espala de porta, não está legal, eu posso movimentar ou eu posso inserir aqui a dimensão que eu quero. E a minha porta já está editada na posição correta, tá? A grande vantagem é que ao selecionar cada um desses elementos, observem que todas as informações já estão aqui. Eu posso configurar e parametrizar essas informações da maneira que eu quiser, adaptando isso à minha construção. É como se a gente estivesse agora construindo dentro do nosso software de modelagem. Tá? Eu estou antecipando a etapa de construção aqui, e o melhor, observem que à medida que eu estou gerando, tem um telhado aqui perdido, à medida que eu estou gerando esse modelo ali, né, que a gente viu em 2 dimensões, eu já estou aqui com toda a minha edificação em 3 dimensões sendo produzida e parametrizada, tá? Então, isso daqui é o mínimo do Revit. A gente pode ainda vir à folha de impressão e automaticamente na folha de impressão eu já tenho os desenhos inseridos em escala e atualizados. Eu não faço várias vezes o mesmo trabalho. Eu já tenho uma automatização também que facilita muito a vida e minimiza erros, né, gente? Quando a gente fala de um projeto em AutoCAD, feito no CAD, que a gente vai desenhar em 2 dimensões para passar para um outro software para fazer o desenho em 3 dimensões e mesmo assim sem informação de parametrização, a gente vai ter, então, uma possibilidade de erro naquele percurso. E aqui não, aqui a gente já tem um percurso único e completamente unificado para que a gente não tenha essa possibilidade de erro. Já estamos diminuindo erros na fase de concepção aqui e elaboração do nosso projeto, do nosso modelo digital, tá? Então, basicamente, para quem não conhece, esse daqui é o Revit. É isso que ele traz para a gente de opção, tá bom? Sabendo agora que a gente já tem um software de modelagem paramétrica, né? A gente está falando aqui de uma terceira dimensão BIM. Mas o que são essas dimensões BIM? Na verdade, o BIM, a metodologia BIM, ela é dividida no que a gente chama de dimensões. E cada dimensão cumpre com uma determinada área. Então, aqui a gente tem a terceira dimensão, como sendo a modelagem paramétrica, quarta dimensão sendo o planejamento, quinta dimensão, custos, orçamento, sexta dimensão, sustentabilidade, sétima, gestão de instalações e oitava dimensão, a segurança do trabalho. Mas segurança do trabalho também pode ser inclusa dentro do BIM, dentro de modelos, etc. Pode sim, né? E a gente ainda tem nona, décima dimensão, e cada uma delas vai trabalhar de uma maneira diferente, mas baseada em quem? Baseada nesse modelo paramétrico que está sendo criado.
E o mais interessante é que a gente chama isso de interoperabilidade. Está tudo conectado, tudo é interoperável, tá? Dentro do BIM. Esse gráfico da metodologia BIM mostra para a gente a mudança de hábito que tem que acontecer na cultura construtiva para que a gente possa aplicar essa metodologia de maneira efetiva. O fluxo tradicional de trabalho está aqui para vocês em verde. Então, na parte, desculpa, está no preto, o número 3. Então, na parte de maior trabalho, ou seja, maior número, né, de esforço, aqui a gente tem a etapa de documentação ganhando uma ênfase, né? Mas no fluxo BIM, isso muda muito. No fluxo BIM, a maior etapa de trabalho está no detalhamento do projeto, na elaboração do nosso modelo, tá? Então, o modelo digital é que é a etapa mais importante, que demanda mais tempo. Quando a gente passa a etapa de documentação, construção, esse trabalho já foi feito e a gente agora precisa reduzir aqui, né, essa demanda de tempo por alterações, porque à medida que o tempo vai passando, gente, a gente vai chegando mais próximo da operação, a nossa habilidade de impactar em custo e performance, ela diminui, que é essa curva em azul, né? E o custo de mudança e alteração no projeto aumenta. Então, fazer uma alteração durante a construção é difícil e é caro. Então, por isso, a modelagem BIM vai trazer para a gente a possibilidade de antecipar todas essas questões e fazer com que a gente chegue ali na etapa de construção com elas resolvidas. Então, o meu fluxo de trabalho dentro do BIM já é menor nessa etapa, porque ali eu já resolvi aquelas questões, eu já construí dentro do meu modelo. Quais são, então, vantagens do BIM? Elenquei algumas delas, tá, pessoal? O BIM tem muitas vantagens, é uma metodologia que traz para a gente realmente possibilidades enormes, mas eu elenquei algumas delas aqui. A primeira grande vantagem é que o projeto vai estar em concordância com a construção, já que eu tenho completa noção do que está acontecendo ali dentro do meu modelo. Dessa maneira, eu vou minimizar erros compatibilizando projetos. À medida que eu vou inserindo projetos e vou gerando, então, o que a gente chama de um modelo federado, aquele que a gente vai unindo outros tipos de projeto, que eu vou mostrar mais à frente, a gente tem a união de projeto de arquitetura, com estrutural, com instalações, etc. E eu vou compatibilizando esses projetos, o que a gente chama também de clash detection, detecção de conflitos, tá? Essa compatibilização elimina problemas graves que seriam descobertos na etapa de construção e faz com que a gente tenha, então, já uma minimização imediata desses erros. Melhor detalhamento construtivo, uma vez que eu já tenho toda aquela conformidade entre 2, 3 dimensões, como a gente viu. Avaliação generalizada do projeto. Melhor potencial de padronizar, né? Então, a minha padronização fica muito melhor, meu projeto não tem erros graves, nem erros pequenos que sejam. O acesso à informação. O modelo digital, ele traz com ele uma gama de informações muito grandes. O projetista que recebe um modelo desse já recebe uma série de informações que não viria numa metodologia convencional de 2 dimensões CAD. Redução de prazos e custos, efeito de tudo isso e também de um planejamento feito em 4ª dimensão, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Integração de todos os processos, ou seja, alterações agora, elas podem ser feitas no modelo digital e ampliadas a todas as áreas. O modelo, ele vira uma base para todos os outros projetos. Então, a gente não tem aquela questão de ter versões e versões de projetos, a gente tem um único modelo e esse modelo é a matriz para que a gente faça alteração em cascata e de maneira automática em todas as outras áreas. E, por fim, a colaboratividade também é uma grande vantagem do BIM. Hoje a gente tem nuvens que permitem uma colaboratividade muito grande entre as áreas pertinentes àquele projeto. Então, essas são algumas das vantagens do BIM que a gente pode elencar assim já de cara. E essa daqui eu queria chamar a atenção, que é a compatibilização, né? Então, aqui a gente tem até uma foto aqui que eu acho que seria candidata forte lá no concurso de fotos bizarras, né? Onde a gente teve um problema de compatibilização, e não só um problema de compatibilização. Aqui a gente pode considerar que houve também um erro
grave técnico, né, dentro da obra. Então, o que aconteceu aqui nessa imagem, gente? O projeto de instalações elétricas, né, não foi compatibilizado com o projeto de estrutura. E a gente observa que eu precisava ter pontos elétricos desse lado esquerdo e a gente tinha essa nossa prumada aqui elétrica do lado direito. E aí a solução simples e objetiva que foi encontrada no momento da obra, quando os projetos não batiam, foi de fazer o quê? Tirar um pouco da seção do pilar para embutir essas mangueiras aqui dentro dessa seção, né? Então, a solução técnica completamente equivocada, um projeto que não compatibilizava a estrutura com as instalações elétricas e está gerado um grande problema e um gravíssimo problema, né? Um problema de ordem estrutural que coloca em risco tudo que está sendo feito e construído ali naquela obra. Então, gente, com o BIM, a gente não teria essa possibilidade, né? A gente já estaria com essa compatibilização feita dentro do modelo. Eu não chegaria na obra com esse tipo de situação para resolver. Eu já teria resolvido essa situação muito antes, né? Aqui do lado direito, eu separei para vocês uma detecção de clash em instalações. Então, a gente observa que as tubulações estavam passando, né, em mesmo nível. E eu precisava, então, ter um desnível entre essas tubulações para que pudessem acontecer, né, de maneira concomitante aqui. Então, o que a gente faz? A gente abre esse modelo digital, que a gente já uniu essas disciplinas, tá? E faz uma compatibilização e detecção de clash, detecção de conflitos. A gente não detecta isso daqui visualmente. A gente detecta isso aqui, pessoal, de maneira automática. Softwares fazem hoje para a gente detecção de conflitos. Eu informo que eu quero detectar os conflitos entre essa disciplina e essa disciplina, entre essa disciplina e a estrutura. E aí o software cria para mim um relatório e mostra item a item do que está em conflito dentro da minha obra, tá? Isso tudo ainda dentro da modelagem, do modelo digital. Eu não estou construindo para descobrir isso, né? As minhas etapas sequentes ali, a modelagem, aos projetos, já estão todas garantidas em relação a essa compatibilização. Então, essa imagem que a gente está vendo do lado esquerdo, ela jamais aconteceria se eu tivesse feito uma compatibilização dentro de um modelo digital, tá? Então, separei aqui um caso grave para chamar a atenção de vocês que esses casos graves acontecem e que não seria necessário mais a gente passar por esse tipo de situação, encontrar esse tipo de situação dentro de obras. Então, o projeto arquitetônico é um dos elementos base para o modelo BIM, né? Então, aqui a gente tem a modelagem. Esse daqui é um esquemático da própria Autodesk, onde a gente vê o nível de detalhamento bem alto desse projeto arquitetônico aqui, do lado esquerdo, e a gente já vê a evolução dele junto com o projeto de estrutura aqui do lado direito, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês no Revit um projeto arquitetônico de uma edificação. Essa edificação é um projeto do professor Manfredo, que alguns de vocês vão conhecer, ele me disponibilizou para a gente trabalhar, inclusive em algumas disciplinas da pós-graduação no BIM. E esse daqui é um projeto de uma edificação de um prédio de 4 pavimentos, tá? Observem que todo o detalhamento está feito, e ele não é só um modelinho bonito, tá? Ele não é um modelinho 3D bonito para a gente fazer aquelas imagens e divulgar a obra, muitas vezes é assim que é feito, né? Esse daqui é um modelo parametrizado. A estrutura já está lançada aqui, ó, vejam, os pilares já estão lançados aqui dentro das alvenarias, compatibilizados, né? A gente tem aqui todo o lançamento no primeiro pavimento de uma planta baixa. Então, a gente vem aqui, ó, já no primeiro pavimento e observa a planta baixa dessa edificação, de um desses apartamentos todo humanizado, né? E aqui nesse modelo, pessoal, a gente consegue manipular todas as informações técnicas, inclusive a facilidade de trabalhar e de enxergar o que eu quero, né? Então, por exemplo, eu estou diminuindo a seção de corte aqui, ó, levei muito para baixo, e eu consigo avaliar seção por seção desse meu projeto, ó. Então, aqui eu já estou no segundo pavimento, verificando a seção. Eu quero avaliar a compatibilização dos pilares, por exemplo, com as alvenarias.
ok, vamos ver se está correto, se esse lançamento foi bem feito, né? Então, aqui a gente já consegue ter uma noção, mesmo que visual, dessa compatibilização. E o mais interessante, a geração desse modelo em 3 dimensões, em concordância total com o que a gente acabou de conversar, né? Que seria uma compatibilização dessas áreas relacionadas a essa edificação. Tá? Então, para vocês verem aí, na prática, um modelo digital feito dentro do Revit. Tá? Isso aqui é uma modelagem dentro do Revit. Então, primeiro passo, projeto arquitetônico. E dali a gente vai fazendo, através daquele modelo, a inserção de outros elementos. Eu posso fazer, então, projeto de estruturas. Esse projeto de estruturas, dentro do BIM, os softwares nos permitem não só fazer representações em massa. Então, eu não faço um desenho só da estrutura. Eu posso fazer o cálculo estrutural dentro dos softwares BIM. Então, o BIM me auxilia, inclusive, a fazer esse cálculo estrutural. Eu já tenho hoje softwares como o próprio TQS, o Weberic, né, que fazem para a gente esse tipo de cálculo. Tecla, muito conhecido para fazer cálculos de estruturas metálicas, tá? Então, a gente tem aqui a geração de modelos que não só estão compatibilizados com os modelos de arquitetura e ainda estão totalmente detalhados, porque olha aqui o detalhamento de uma sapata de fundação feita em BIM, né? E mais do que isso, detalhados conforme a minha necessidade dentro do modelo de arquitetura. Então, está tudo compatibilizado, seja em nível, seja em dimensão, seja em posição, tá? Então, tudo isso está compatibilizado e automaticamente, a partir do momento que eu gero esse modelo, eu gero os detalhamentos em concordância com ele. Eu não tenho aquela chance de erro na hora de transcrever, né? Ah, eu quero transcrever esse elemento aqui para uma prancha em 2D. Ok, essa prancha 2D vai existir para execução, mas ela está baseada nesse modelo e compatibilizada com ele, né? Eu não tenho várias etapas, em uma única etapa eu gero todo esse material. Então, esse daqui é um projeto de estrutura, exemplo de projeto de estrutura, tá? E a gente pode gerar, com esses elementos, por exemplo, um planejamento de 4ª dimensão. Então, saindo ali daquela 3ª dimensão, indo para a 4ª, a gente pode começar a gerar planejamentos. Como que é feito o planejamento atualmente? Muitas das vezes, esse planejamento é feito baseado num software que é o MS Project, né, que é o mais conhecido, um dos mais utilizados, ou derivados dele, softwares que sejam parecidos, que façam funções parecidas. E aí, depois daquele software, eu acompanho nas datas, em gráficos, diagramas gigantes, etc. O que o BIM trouxe de possibilidade para a gente? O BIM trouxe a possibilidade de a gente pegar aquele modelo digital que foi criado lá atrás, né? E agora inserir ele aqui dentro de um outro software, esse que está aqui, que eu vou mostrar para vocês um breve exemplo, é o Navisworks. E esse software, ele faz para a gente, então, a comunicação entre aquele cronograma do project e as etapas sequenciais de execução do meu modelo. Então, é como se eu estivesse ali agora, vendo dentro da minha tela uma construção acontecendo na sequência cronológica do meu cronograma. Então, agora eu avancei mais ainda. Eu estou criando uma animação de 4ª dimensão, onde eu consigo ver as etapas e ter noção real do que vai acontecer e como essas etapas foram compatibilizadas dentro do meu planejamento, dentro do meu cronograma. Eu trouxe uma etapa visual, né? E tudo dentro do BIM, pessoal, é muito visual. O BIM é visual, todas as etapas que a gente promove têm relação com os modelos, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse planejamento de 4ª dimensão feito. Eu tinha um cronograma base feito no MS Project, tá? Então, esse cronograma base está aqui. E eu levei esse cronograma base para dentro de um outro software, que é o Navisworks. Esse cronograma foi inserido. E puxei aqui também, né, anexei o meu modelo. E o mais legal, esse modelo aqui, ele é a representação do modelo que foi feito lá no Revit. Se eu alterar esse modelo dentro do Revit e der um atualizar, um refresh aqui dentro do Navisworks, todas as alterações vêm diretamente para esse meu modelo do Navis. E aí eu consigo já compatibilizar isso dentro do meu cronograma. Então, eu peguei o cronograma do Project, eu fiz um link, tudo que eu alterar nesse cronograma será alterado no Navisworks,
Então, eu estou interoperando entre softwares, tá? E eu distribuí esse cronograma e anexei a esse cronograma etapas de construção. Então, quando eu faço isso, o software gera para mim uma simulação. E essa simulação mostra para a gente agora um planejamento, uma animação de 4ª dimensão. E essa animação mostra como a obra vai acontecer e qual a sequência foi determinada para isso. Então, olha que legal, né? A gente consegue ver a construção acontecendo e saber quais as etapas vão acontecer e em qual momento elas vão acontecer e verificar até mesmo se isso faz sentido, porque o visual é muito forte, né? Às vezes a gente coloca no papel uma data, uma sequência, e quando a gente enxerga aqui dentro dessa animação que não é possível, a gente vai lá e volta e altera, né? Então, mais uma vantagem que a gente traz aqui dentro do nosso planejamento. Ó. Então, vou colocar aqui de novo. Ó. Primeiro, tudo que aparece em verde translúcido é a próxima etapa. Isso tudo é configurável, essas animações podem ter movimento, e não existe somente o Navisworks para isso. Eu estou mostrando porque é mais fácil o próximo em relação à Autodesk, né, que ele também é um software da Autodesk, e a gente gera, então, animações de 4ª dimensão, fazendo planejamentos dentro do BIM. Então, aí mais um exemplo desses modelos sendo aplicado e da metodologia sendo aplicada, e a gente já começa a aumentar aquela lista de vantagens, né? A gente enxerga aquilo ali e começa a ver uma lista grande de vantagens passando à nossa frente. Observem também que a gente pode fazer até mesmo criação de cenários. Esse daqui é um cenário onde eu estou introduzindo elementos temporários no meu modelo, como, por exemplo, uma grua, como, por exemplo, posso inserir andaimes, aqui os caminhões, fazendo toda essa análise também dentro de um cenário ainda de construção. Então, eu posso gerar mais de uma animação também para avaliar a obra em momentos diferentes. Tá? Uma animação interna, uma animação externa, etc. As possibilidades são infinitas. Tá? E aí, a gente pode também produzir um orçamento de 5ª dimensão. Mas a etapa orçamentária é muito teórica, né? Qual vai ser a diferença de um orçamento convencional para um orçamento de 5ª dimensão? A diferença aqui, pessoal, é que a gente começa a fazer, por exemplo, o levantamento de quantitativos, não na mão, em cima de um arquivo PDF, ou até mesmo em cima do arquivo do AutoCAD, onde a gente pode ter erros de leitura e de considerações. A gente está fazendo esse levantamento de quantitativos diretamente do modelo. Então, esse software que vocês estão vendo aqui é um software da Arca Software, que é parceira nossa do nosso curso de pós-graduação em BIM. E a Arca Software disponibiliza para a gente esse software que é o Primus IFC. O Primus IFC, ele faz para a gente toda essa comunicação entre modelo, que é importado para dentro do software, e ele não pode ser editado aqui dentro, ele só é editado lá dentro do Revit, no caso. Tá? E no momento que eu atualizo ele no Revit, eu posso atualizar ele automaticamente aqui. E se eu atualizo ele aqui dentro de maneira automática e já linkei as composições unitárias de preço a esses componentes que estão selecionados, meu orçamento é atualizado automaticamente. Então isso é muito bom, isso evita erro e evita tempo de trabalho. Né? Imagina o tempo que eu iria gastar depois de receber uma revisão de um projeto para fazer com que esse orçamento estivesse em concordância com aquele novo projeto. Né? Aqui não, tudo automático. Se eu fiz a minha primeira avaliação de orçamento correta, com levantamento de quantitativos e link desses quantitativos com as minhas composições unitárias de preço, eu já tenho, então, todo esse modelo relacionado a essas composições, e a partir de agora, tudo que for atualizado e as quantidades que forem alteradas, são alteradas diretamente dentro do meu orçamento. Tá? Então, primeiro que eu não tenho margem de erro, a minha precisão é enorme, e no caso de alterações, o que é muito comum, a gente vai ter um orçamento atualizado automaticamente. As vantagens são também muito grandes, e esse é um dos softwares que fazem para a gente essa 5ª dimensão BIM. Tá? Existem outros também, mas esse é um que chama atenção e faz com que a gente tenha de maneira rápida todas essas quantidades atreladas a bases de dados, como, por exemplo, Sinap, CETOP, base de dados da Prefeitura de Belo Horizonte, etc. A gente já tem tudo isso dentro desse software. Tá? Então, esse daqui é um exemplo de 5ª dimensão, a dimensão de custos, orçamento.
E só chamar a atenção de vocês estão vendo essa nomenclatura IFC. A nomenclatura IFC, ela se remete a um tipo de arquivo que é comum à maioria dos softwares BIM. Então, boa parte da interoperabilidade BIM passa por arquivos IFC. Tá? Então, esses arquivos são gerados pelo Revit e importados por softwares como, por exemplo, esse Primus aqui, da ACA Software. Sexta dimensão. Na sexta dimensão BIM, a gente trabalha com sustentabilidade. Então, eu pego o meu modelo e, através das informações que eu já inseri lá na minha parametrização inicial, eu vou unir essas informações com as informações do entorno, que eu também posso inserir dentro do software, e o software faz para mim, então, análises, por exemplo, energéticas, análises de ciclo de vida de carbono, tá? Emissão de CO2 no ciclo de vida de cada material. Eu posso fazer análises térmicas, entre outras análises que eu posso fazer aqui dentro de elementos sustentáveis que sejam interessantes àquele projeto. Tudo baseado, de novo, dentro desse mesmo modelo e baseado também nas informações que eu consigo inserir do entorno, tá? É muito fácil a gente trabalhar dessa maneira, existem softwares também específicos e dessa maneira que a gente consegue ter uma análise muito mais genérica de toda a edificação e não só uma avaliação pontual de um material ou de um elemento em relação à sustentabilidade. Então, esse é um exemplo de sexta dimensão. Sétima dimensão, gestão de instalações, gente. Aqui entra uma das imagens mais legais que a gente consegue ver, porque a gente trabalha também com muita cor, né? Então, tem modelos que a gente encontra com tonalidades extremamente diferentes e que mostram para a gente vários elementos compatibilizados. Então, observem, essa daqui é uma compatibilização feita pela Autodesk. A gente observa aqui uma densidade grande de instalações de ar-condicionado, água fria, instalações de incêndio, etc. Né? Passando por aqui, talvez alguns outros tipos de instalações que estão aqui representados, por exemplo, em azul. Né? Então, aqui a gente tem toda a compatibilização desses elementos, e mais do que isso, cada conexão, cada peça, cada elemento que faz a formação dessas instalações está determinado dentro do software. Eu não tenho surpresa dentro da obra de ter esquecido, por exemplo, uma conexão, de ter esquecido uma exaustão. Eu não tenho esse problema dentro da obra mais, porque tudo foi construído dentro do meu modelo, né? E, além disso, foi compatibilizado, não só entre a própria área, ou seja, entre as próprias instalações, mas com as estruturas, com o projeto arquitetônico. Então, eu estou aqui no melhor dos mundos. Eu já construí virtualmente e vou levar isso tudo para a minha obra. E aí, pessoal, olha a etapa de orçamento voltando. Eu tenho aqui a possibilidade de contabilizar cada um desses elementos que estão aqui no meu orçamento. Eu vou ter uma geração de quantitativos de cada elemento desses com uma precisão enorme e de forma automática. Eu não vou gastar tempo com isso. Imagina fazer o levantamento de quantitativos de cada um desses elementos para orçar essas nossas instalações. É muita coisa, né? Aqui do lado direito, a gente observa as prumadas, né, de esgoto, água passando, provavelmente incêndio, passando dentro de uma edificação e compatibilizadas a um modelo arquitetônico e também à estrutura. Então, aqui, ó, uma edificação uma edificação comercial, muito provavelmente, e aqui a gente observa já as instalações, inclusive, de um banheiro. Olha só, todas as instalações de esgoto, com cada um dos elementos, caixa sifonada, conexões, tudo isso já está aqui desenhado, e não só desenhado, com informações técnicas, com dimensão e com especificação que eu posso extrair e ter um quantitativo perfeito da minha obra, já que esse projeto já está compatibilizado com todas as demais disciplinas, tá? Então, aqui a sétima dimensão, gestão de instalações. A oitava dimensão, que é uma demanda e que no mundo inteiro a gente observa que as pessoas correm atrás de saber como o BIM pode trabalhar com a oitava dimensão. Isso é um grande desafio, principalmente no Brasil, onde a gente ainda está muito aquém de onde a gente poderia estar.
Então, a segurança feita, trabalhada dentro do BIM, a segurança do trabalho, nessa 8ª dimensão, eu trouxe aqui um dos exemplos que a ACA desenvolveu e que podem ser aplicados diretamente, de forma visual, ao modelo, que é a geração de projetos de andaimes, né? Então, é o Certus Scaffolding, da ACA Software, que gera para a gente elementos de montagem de andaimes em edificações verticais, e todo o projeto, não só de posicionamento, mas de ancoragem, de escadas, de posicionamento de tela, de guincho, para lixo aqui embaixo, tudo isso é feito dentro desse software e projetado, de novo, em cima daquele modelo que foi gerado lá na parte de arquitetura. Tá? Então, em conformidade total com a minha obra, esse software ele gera projeto de montagem, projeto de desmontagem, a gente consegue compatibilizar os vãos, consegue compatibilizar as reentrâncias da edificação, gera listas de material, listas de EPI necessários para montagem, desmontagem, para todos os trabalhos, gera um relatório instrutivo, isso tudo feito, gente, a partir do momento que eu comecei a projetar esses andaimes aqui dentro do meu modelo. Mais uma vez, eu importo aqui esse modelo, à medida que eu altero esse modelo lá no Revit, tive uma alteração de projeto, eu vou dar uma atualizada aqui nesse meu modelo, e esse modelo já faz toda a adaptação em relação ao que foi inserido nele, em relação a esses andaimes, a nossa estrutura toda de segurança para o trabalho em altura que está sendo montada aqui. Então, um software que chama muito atenção e que faz com que a 8ª dimensão ganhe um bom sentido já em alguma área dentro, inclusive, do Brasil. Tá? Tem empresas que já utilizam esse software para geração, empresas de locação de equipamentos que utilizam esse software para fazer os projetos e os orçamentos. E aí, pessoal, além dessas dimensões que a gente tem aqui, a gente pode parar para pensar também que já que eu tenho um modelo digital em 3 dimensões, eu posso inserir qualquer tipo de informação e fazer qualquer tipo de análise. Então, hoje, os ensaios, muitos deles são feitos virtualmente. Eu tenho aqui, por exemplo, análise estrutural, análise energética, que a gente viu na etapa de sustentabilidade, estudos térmicos, estudos luminotécnicos, estudos de sombreamento. A gente tem grandes possibilidades aqui dentro dos ensaios virtuais para conseguir fazer com que a gente tenha esse resultado, essa avaliação antes da construção, ou então que não seja necessário gerar uma maquete física. Por exemplo, ensaio de vento, em túnel de vento, era muito comum a gente ter a geração de uma maquete física para poder fazer aquele ensaio e verificar como o vento estaria atuando naquela edificação. Hoje a gente tem a opção de fazer esse ensaio virtualmente através do modelo digital BIM. Tá? Então, aqui os ensaios virtuais que podem acontecer, esses ensaios aqui que vocês estão vendo, provavelmente ensaios térmicos e também de parte estrutural. E a gente tem que entender que as informações dentro do BIM caminham de uma forma um pouquinho diferente. As informações dentro do BIM, elas não podem caminhar em uma única direção, ou seja, de forma sequencial. As informações dentro do BIM, elas têm que caminhar de maneira cíclica. Então, a gente tem um círculo de informações e onde todos esses envolvidos estão pensando em todas as etapas e, além de pensar em todas as etapas, eles também estão sabendo de tudo o que está sendo discutido e que está sendo introduzido em cada uma dessas etapas. Então, a comunicação é essencial, já que o BIM trabalha na construção, na operação, na manutenção, depois, na etapa de reforma, a gente vai ter o BIM atuando em todas as etapas, em todo o ciclo de vida daquela edificação. E aí eu coloquei aqui a segurança do trabalho, porque ela, em geral, é esquecida dessas etapas, né? E ela, muitas vezes, não é representada dentro desses ciclos, por realmente ainda estar aquém do que deveria. Tá? Então, aqui a gente observa que são diversas áreas conectadas àquele modelo, e esse modelo também requer, além dessa conexão, uma troca de informações muito grande. Então, a gente faz uma troca de informações e não informações em cascata, aquela que vai passando tipo telefone sem fio. A gente tem as informações de forma distribuída a todos os envolvidos nesse projeto.
E aí, gente, de maneira geral, eu queria dizer para vocês aqui que estão acompanhando a palestra, não só para o BIM, mas para tudo que vocês aprenderem de novo. Tudo que for novo e que a gente aprende, né, e que às vezes não é o convencional do mercado, ou não é o que está sendo feito dentro do mercado ainda, a gente tem que aprender e colocar em prática. Não só aprender, porque a gente tem que pensar qual seria o valor do BIM se ele não for aplicado. Não tem valor. Não adianta a gente vir aqui, fazer uma palestra, entender e aprender depois, fazer uma pós-graduação, né? E a gente não aplicar nada desse conceito. Então, a gente precisa aplicar. E é só quem tem o conhecimento que vai poder sugerir a aplicação. Dificilmente uma pessoa que desconhece o BIM vai surgir na cabeça dela a ideia de sugerir a aplicação. Ela não sabe nem as vantagens. Então, a gente precisa aprender as coisas novas, né? Estou tratando o BIM aqui como se fosse novo, mas não é tão novo assim, mas a gente está numa fase muito aquecida do BIM, e colocar isso em prática, tá? Não só com o BIM, mas para tudo que a gente aprende de novo. E óbvio que como professor do curso de pós-graduação em BIM, eu deixo aqui o nosso link, né, da pós-graduação, e convido vocês que tenham interesse pelo tema após a finalização do curso de graduação para vir fazer com a gente esse curso de pós em BIM, que é muito legal e está muito, muito qualificado para poder atender as demandas aí do nosso mercado de trabalho, tá? Então, muito obrigado e é isso que eu tinha para passar para vocês hoje sobre esse tema. Felipe, nós aqui te agradecemos muito, né, pela excelente palestra, né, apresentação muito clara, muito ilustrativa de um tema tão atual, né? A gente fala que o BIM é uma novidade, mas na verdade ele está vindo, ele chega no Brasil aqui atropelando a gente, né? Porque em outros países ele já está lá na frente, né? Já está sendo aplicado já há bastante tempo, né? Então é um tema para nós aqui novo, mas na verdade ele já está vindo atropelando aqui, né? E há sempre uma defasagem, né, entre o mercado de trabalho e a graduação, né? Ele já está sendo usado no mercado de trabalho, mas sempre chega na graduação, né? Nas academias, um pouco atrasado, né? Então, nós temos algumas perguntas aqui, viu, Felipe, que eu vou passar para vocês, para você algumas perguntas aqui. Primeiro, o professor Geraldo Tadeu perguntou se você é projetista. Não sou projetista, eu trabalho mais com a parte de execução. Então, eu apesar de saber da parte de projetos, eu não executo efetivamente. Ok. Aí o Vitor França, ele pergunta, a tecnologia BIM vai substituir o CAD ou cada um terá o seu lugar? Bom, com relação a essa pergunta, a gente observa muitas vezes a comparação entre o CAD, entre o Revit, também às vezes conjunto com o SketchUp. Eu acho que substituir completamente não. A gente ainda tem etapas necessárias em CAD, geração de alguns elementos que são importantes. Então, o que a gente observa é tentar fazer a melhor aplicação para cada um dos softwares. Dentro do mercado hoje, a gente observa muito o desenvolvimento preliminar, onde aquela etapa de concepção inicial ainda dentro do CAD, por uma velocidade, às vezes também por não gerar um trabalho enorme naquele momento, e logo depois, em uma definição mais precisa, o início e a geração desse modelo. Então, a gente observa que o CAD está sendo adaptado dentro do mercado e eu acho que dificilmente ele deixe de existir. Ok, obrigada. A Luciana Martins Rocha, ela pergunta, Felipe, você tem algum curso para indicar focado na parte de orçamento? Bom, Juliana, não tem um curso específico, mas dentro do nosso curso de pós-graduação em BIM, a disciplina de quinta dimensão, que fica comigo, ela com certeza vai dar uma noção muito grande de como gerar um orçamento em BIM. Tá? Então, eu acho que os conhecimentos teóricos não vão deixar de ser abordados, mas a parte do BIM dentro do nosso curso de pós-graduação, eu tenho certeza que ela é suficiente para passar essa noção dentro da parte de orçamentação. Mas eu não tenho um curso específico para indicar. O professor Geraldo Tadeu, ele pergunta, como normalmente num projeto de uma obra são envolvidos diversos profissionais,
todos eles teriam que estar utilizando o BIM? Ou todos eles teriam que utilizar o BIM? Ou tem um profissional como o Felipe que integra para os diversos profissionais, uma vez que muitos podem não ter acesso e ou familiaridade com o BIM? Tem um profissional, né, como o Felipe, que integra, né, para os diversos profissionais, uma vez que muitos podem não ter acesso ou familiaridade com o BIM? Bom, o mundo ideal seria o mundo onde a gente teria todo mundo trabalhando dentro do BIM. O que a gente observa hoje no mercado é que não temos ainda esse mundo ideal, tá? É difícil a gente conseguir hoje todos os projetos dentro do BIM, mas esse seria o melhor caso. Cada um vai trabalhar na sua área em cima desse modelo. E a gente precisaria sim de ter a figura de uma pessoa para poder unificar esses modelos, geral que a gente chama de um modelo federado, e dentro desse modelo fazer essas compatibilizações. Então, dentro da metodologia, dentro do planejamento BIM, a gente sim determina uma pessoa que vai fazer toda essa compatibilização entre áreas, ou seja, juntar essas áreas pós a execução dos projetos. Mas, de maneira geral, cada uma das áreas já faz uma pré-compatibilização. Então, a pessoa que vai fazer o projeto estrutural, ela já recebe o projeto de arquitetura e faz o modelo dela em cima deste. O projeto de instalações, ele recebe o de arquitetura e de estrutura e faz o dele em cima destes. Então, a gente vai tendo uma compatibilização natural. Mas essa figura, sim, ela existe e a gente precisa de ter uma pessoa para centralizar e acabar de fazer toda aquela verificação de clash, a compatibilização mais fina do projeto. Ok. A professora Elke Berenice, ela pergunta, professor Felipe, de que forma o BIM altera o processo, ordem de realização das diversas disciplinas e etapas do projeto e execução de obra? Excelente, essa pergunta é muito boa. A gente trabalha hoje de uma forma muito sequencial. O BIM defende que a gente não trabalhe mais dessa maneira sequencial, até pela difusão de informações. Então, é interessante no BIM que, por exemplo, a etapa de segurança, que muitas vezes é negligenciada e que está lá no final do percurso, que ela venha, inclusive, para discussão no momento do desenvolvimento do modelo, porque ela pode gerar alguma alteração. Então, essas discussões, elas são antecipadas. Por exemplo, na geração de um modelo BIM, a etapa de planejamento já tem que dizer quais são as necessidades dela em relação ao modelo, para que a gente possa ter um desenvolvimento legal naquela etapa de animação que a gente viu ali, na quarta dimensão. Pessoal do orçamento também, e mais ainda o executivo, para pedir para que esse modelo seja feito de maneira otimizada para aquela construção. Então, as conversas são antecipadas, as etapas são antecipadas, e com certeza a gente não tem mais aquela sequência a qual a gente chega com todos os projetos, entrega na mão do executor e fala com ele, olha, agora você se vira, e o executor vai precisar trazer, por exemplo, a segurança do trabalho no momento que a obra já está acontecendo para poder fazer avaliações. Então, essas áreas agora estão muito mais conectadas e, sim, o ciclo de informações mudou completamente em relação ao modelo tradicional. A Carolina Lira, Felipe, é possível colocar alguma restrição no Revit, como, por exemplo, colocar algum alerta caso algo esteja fora de um padrão pré-estabelecido? Sim, Carolina. O Revit, a gente consegue fazer alguns travamentos nele. Então, por exemplo, se eu não quero que algo seja alterado, sim, eu consigo travar aquele elemento para que ele não mude mais de posição e não seja alterado, às vezes, por um outro elemento que eu estou criando. A gente consegue, sim, fazer isso dentro do Revit. E o mais interessante que a gente tem também é que a partir no momento que eu exportar esse modelo Revit, por exemplo, para um software estrutural, Tecla, eu não altero mais esse modelo naquele software. Ou seja, a pessoa que está desenvolvendo um outro modelo em cima desse modelo estrutural, fazendo a modelagem estrutural em cima desse modelo arquitetura, ela não consegue alterar aquele modelo anterior. Então, ela pode fazer solicitações através de arquivos que a gente chama de BCF, por exemplo, para a modelagem da arquitetura fazer as alterações e gerar essa atualização para a próxima utilização ali, que seria de estrutura. Tá?
Então, sim, a gente consegue travar tanto no momento do desenho, ali do Revit, fazendo a modelagem, e também posteriormente, quando a gente vai passar esse modelo à frente para um novo projetista. Ótimo. A Jomane Casagrande fala: bom dia. Para a simulação de uma situação de pânico, onde visualizo ou mensuro uma rota de fuga, saída, escape, etc., um controle de multidão, como fazer essa simulação e dimensionamento pelo BIM? Tem algum software? Obrigada. Bom, eu não, de cara, assim, eu não sei dizer um software específico para projetos de prevenção e combate a incêndio. Mas a gente consegue fazer essas simulações dentro do BIM de maneira feita em animações. A gente tem alguns softwares que importam os modelos e geram animações dentro desses modelos. Então, eu posso sim fazer uma representação desses elementos de uma maneira como se fossem construídos, né? Mas, efetivamente, eu não lembro agora de um software para trabalhar especificamente com essa área. Eu já vi muitas pessoas conseguirem famílias do Revit, a gente chama de famílias, né, aquele grupo de elementos que a gente tem, famílias de prevenção e combate a incêndio. E essas pessoas fazem esses projetos dentro do Revit e depois levam a um software de animação para fazer alguma representação gráfica daquilo. Ok. A Sara Letícia Barbosa, ela fala: temos visto cada vez mais o avanço dessa tecnologia. Hoje o BIM vai até o 10D. Como o 9D, que é o Lean Construction, e o 10D, Construção Industrializada, estão sendo abordados na prática, se já estão? Sim, estão. O Lean Construction, trabalhando com o conceito como um conceito de construção enxuta, né, entre outros, ele vem sendo abordado sim, e ele está muito ligado à 10ª dimensão, sendo essa 10ª dimensão a industrialização. A gente já observa hoje, por exemplo, construtoras trabalhando com elementos pré-moldados, e o BIM tem uma vertente muito forte na defesa da pré-moldagem, porque ele parte do pressuposto que eu quero diminuir o número de horas trabalhadas dentro do canteiro, tá? Em um ambiente muito mais controlado, onde eu consiga ter um controle não só de segurança, mas também de produtividade e de qualidade desses materiais. Então, o Lean e a 10ª dimensão de industrialização estão extremamente ligados para a gente evitar desperdício, ganhar em otimização, e eles sim já estão sendo trabalhados dentro do mercado. Vocês podem observar algumas dessas construtoras habitacionais grandes, elas já utilizam essas metodologias para otimizar os projetos e as execuções. Ok. Agora nós temos o Lucas Cordeiro Silva Gontijo, ele pergunta: existe alguma ferramenta específica para aplicação do BIM em obras de infraestrutura em grandes centros ou não se aplica? Existe, é um tema que está muito em alta agora, inclusive no nosso curso de pós-graduação nós temos uma vertente específica para infraestrutura, e um dos softwares que eu posso citar que faz essa análise, né, inserção de elementos dentro da modelagem é o InfraWorks, também da Autodesk, que trabalha com infraestrutura e permite que a gente faça todas essas análises, inclusive de terreno. A gente importa curvas de nível, importa elementos até mesmo virtuais. O Google nos ajuda muito também, e a gente consegue elaborar os terrenos de maneira perfeita e introduzir os elementos de infraestrutura ali. Então, está realmente em alta essa etapa, e a gente tem outros softwares também que fazem essas análises e inserções dentro de modelo. Vamos lá. O Gabriel Ferreira Alves Marinho pergunta: já que o senhor Felipe de Souza Abreu é executor, como levar o BIM de maneira mais intuitiva para o campo? A adoção de tecnologias de visualização 3D por conta dos trabalhadores de campo? Bom, essa é uma luta, né? A gente não deixa de gerar hoje em dia na execução as pranchas em 2D, tá? Porque mesmo trabalhando com o modelo, elas são necessárias dentro da etapa de execução, mas esse é um grande desafio. Esse desafio vai sendo vencido a cada dia,
e a gente vai tentando introduzir elementos através, por exemplo, de um tablet, a geração desse modelo para poder fazer essa análise dentro da obra. Então, às vezes, essa análise vem de dentro do canteiro para o externo para execução, e já vi algumas empresas trabalhando com, às vezes, a pessoa que está à frente ali, um mestre, um encarregado de obras, já com um tablet e algumas informações treinado para isso. É uma etapa difícil, lenta, mas que eu vejo que está acontecendo aos poucos. E a gente tem também, por exemplo, a geração hoje de modelos em PDF 3D. Tá? Essa é uma coisa muito legal, onde a gente não faz edição de forma alguma, a gente só movimenta aquele modelo e tem acesso da forma que a gente precisa ali num tablet, por exemplo. Essa daqui é do professor Alberto de Souza Mol. Eu adorei, viu, Alberto? Gostaria de fazer uma pergunta, até mesmo para acalmar os alunos de períodos iniciais. Pois temos visto muitos eventos de alta qualidade falando de quanto o BIM é importante e tudo o que ele pode fazer para agilizar um projeto. Então, vai lá a pergunta. Para saber BIM, o que mais o engenheiro precisa saber? Bom, gente, para saber de BIM, a primeira coisa a gente tem que ter uma formação teórica bastante sólida. Não adianta a gente tentar aprender a metodologia sem ter os conceitos teóricos, eles nunca vão deixar de existir. Esse é um aviso bastante importante. As etapas de modelagem em BIM, etc., elas simplesmente estão transcrevendo o nosso conhecimento teórico para um modelo digital. Então, todas aquelas etapas de planejamento, de orçamento, se eu não tenho os conceitos, eu não vou conseguir desenvolver elas de uma maneira adequada. Então, esse é um recado também que a gente discute muito também durante as nossas aulas na pós-graduação e que, às vezes, as pessoas confundem e acham que a gente pode passar por essa etapa. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está adaptando os nossos conhecimentos teóricos tradicionais a essa metodologia. Então, eu acho que esse é um movimento que vai acontecer. Eu acho que até mesmo dentro da graduação a gente vai inserir esses elementos BIM, mas os conhecimentos teóricos que a gente tem hoje de base são extremamente necessários e indispensáveis para a gente conseguir aplicar essa metodologia. Vitor Moraes Boaventura, ele pergunta: Felipe, tem algum curso de Revit focado em metodologia BIM que você possa indicar? Bom, os cursos de Revit, pessoal, em geral, eles não têm foco em metodologia BIM, eles têm foco na modelagem digital, ou seja, em ensinar a operação do Revit. Inclusive, isso facilita muito, porque dentro de um curso, por exemplo, de pós-graduação, onde a gente está interessado na metodologia, vocês saberem o Revit, isso é muito bom. Então, existem cursos aqui na cidade que trabalham o Revit, e, assim, 2 cursos que eu conheço mais de perto, e que eu posso dizer que são bons cursos. Um é do Instituto Desenhar, um curso muito bom, que traz uma base do Revit, tá? Não BIM, Revit. E o outro curso, o curso da Trena, que também é um instituto de BH. Se eu não me engano, eles têm opção online, presencial, etc. Aí nós temos a Sara Letícia, né, que ela fala: aqui no Brasil a gente ainda ouve falar muito pouco sobre o Dynamo, né? Você já utilizou essa ferramenta? Qual a sua opinião sobre ela? Bom, pessoal, para quem não conhece, o Dynamo também é um software da Autodesk. Ele é um software que faz para a gente uma espécie de inteligência artificial para edição em massa dentro de modelos. Não é uma ferramenta a qual eu me familiarizo, apenas conheço e nunca tive a oportunidade de aplicar a utilização dela. Mas é uma ferramenta que eu vejo que em modelos grandes, onde a gente tem, às vezes, alterações que podem ser repetitivas, ele resolve esses problemas de uma maneira muito fácil. Eu vi exemplos de aplicação dele em construções industriais e também em construções relacionadas à infraestrutura. Então, o Dynamo é um software que faz essa automatização desses processos para a gente, mas, infelizmente, eu não tenho esse contato todo com ele para falar mais a fundo sobre esse software.
Ok. A professora Raquel Sampaio, ela fala: bom dia a todos, excelente palestra, professor Felipe. Você chegou a comentar brevemente sobre o uso em obras de infraestrutura ao responder uma pergunta. Gostaria de ouvir um pouco mais a respeito disso. Cheguei a orientar um TCC a respeito e senti que ainda temos muito o que evoluir. Quais as perspectivas do uso de BIM em drenagem, esgoto e abastecimento de água urbanos? Bom, primeiramente, gente, para quem tiver interesse, no site da PUC Minas, do IEC, a gente tem as informações do curso de infraestrutura BIM, estão todas lá disponíveis, vocês podem fazer a pesquisa através do site geral da PUC ou através mesmo do Google, vocês conseguem encontrar. Lá tem as ementas, as disciplinas, tudo que a gente tem para poder oferecer relacionado a esse tema. E, Raquel, com relação à infraestrutura, eu creio que essa vai ser uma etapa adiantada em relação às outras áreas, até mesmo por causa do decreto federal que determina que a partir, né, de uma certa data a gente tenha projetos todos desenvolvidos em BIM para infraestrutura. Então, é algo que vai caminhar de uma forma muito rápida. Inclusive, a gente acompanha vários alunos do curso de pós-graduação interessados efetivamente em aplicar o BIM na área de infraestrutura. Já vejo projetos sendo feitos e com relação à drenagem, com relação a até mesmo obras de arte, já vêm sendo feitas em modelagem BIM. Tá? Já vejo um movimento muito grande nessa área, até mesmo pelo decreto federal. Ok. Felipe, agora eu vou fazer uma pergunta minha aqui, tá? Peraí, o Arthur Soares, peraí, que teve uma outra pergunta aqui, que eu também quero fazer a minha, tá? Uhum. Ele pergunta, o Arthur Soares, do Santos Neto, o que impede que o BIM seja usado mais no Brasil? Alto custo ou algo do tipo? Alto custo ou alto... Ou algo do tipo. Ah, tá. Bom, uma das coisas que impedem do BIM ser utilizado, eu creio que talvez seja um pouco de falta de conhecimento, tá? De aplicação. O BIM tem um custo, com certeza, né? Tudo que é novo tem um custo, mas eu não digo que seja um custo inviável, de forma alguma, porque, na verdade, quando a gente pega aqueles benefícios e a gente demanda um pouco mais de custo e de tempo para aquelas etapas iniciais, a gente tem um retorno disso em custo em prazo de execução. Considero que o investimento hoje para fazer uma modelagem BIM de várias disciplinas é muito pequeno em relação ao benefício que a gente obtém durante a execução. Então, isso se paga de uma forma muito tranquila. Creio eu que eu vejo hoje no mercado ainda uma falta de profissionais habilitados, vejo essa lacuna, eu acho que a gente está aquém ainda do que poderia, e de serviços ofertados também. Eu acho que a gente está precisando ter mais profissionais habilitados, ter mais serviço ofertado, e partir da gente também, que tem esse conhecimento, como eu falei no final da palestra, a inserção disso dentro do mercado. Se a gente conhece, se a gente tem essa expertise, por que não aplicar? Né? Por que deixar isso guardado? Então, a gente tem que sugerir, fazer com que o cliente compre essa ideia, mostrar para ele realmente os benefícios e fazer com que o BIM seja cada dia mais inserido dentro do mercado e dentro dessa etapa executiva, principalmente. Felipe, agora a minha pergunta, né? Há quanto tempo você tem contato com o BIM? Juliana, meu contato com o BIM não vem de um tempo muito longo. Eu tô em contato com o BIM há aproximadamente 3 anos. E dentro desses 3 anos de desenvolvimento, descobri um mundo novo aí dentro da construção, trazendo perspectivas diferentes, fazendo para a gente correções que a gente já estava cansado, né, como aquelas compatibilizações básicas que acontecem em 2 dimensões, nesse telefone sem fio de projetos. E nesses 3 anos eu descobri esse mundo BIM aí que vem me auxiliando bastante, inclusive agora com possibilidades de utilização na execução mais reais e mais fáceis do que nesse período passado.
Ok, professor Felipe, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, né, por ter trazido para nós, assim, tantos conhecimentos, né, nessa tecnologia, né, nessa forma de trabalhar diferente que é o BIM, né, e sim, só temos a agradecer, né, por ter colaborado aqui conosco, nosso evento, terceiro dia da Engenharia Civil na Praça da Liberdade, tá, e assim, bom trabalho, bom dia, então agradeço imensamente pela essa participação no nosso evento, tá? Então, agora, gente, nós vamos fazer um intervalo aí, tá? Fazer um descansinho de 20 minutos, né? São 10h10 agora. Às 10h30, convidamos você, viu, professor Felipe, para ficar com a gente. A gente tem a segunda palestra com a professora Lorena Viana Souza, e é um tema também super interessante, que é o impacto da inovação no contexto da engenharia civil. Tá? É uma palestra super interessante, igual eu falei, super atual, né? E aquilo que eu falei, as palestras de hoje, ela vem como aquela resposta, né? O que o mercado de trabalho quer do engenheiro civil, né? Então, ela vem respondendo isso, né? Inovação, né? Um profissional pronto, né? Para poder atender as demandas que, né, as novas tecnologias, né, que o mercado ele quer de nós, né, essa formação, né, diferenciada, né, essa atualização dos conhecimentos, né, o conhecimento ele tem que estar sempre atualizado, né, a gente tem que estar sempre estudando, né, e tem que estar sempre com a informação aí, essa informação que o Felipe trouxe a respeito do BIM, né, e que agora a Lorena vai trazer para nós também, tá? Então, às 10h30 a gente começa aí com a nova palestra, né, a palestra da Lorena, então vamos dar um intervalo de 20 minutos, tá? E então, às 10h30, teremos a palestra da Lorena, o impacto da inovação no contexto da engenharia civil. A palestra vai até às 12 horas, né, ao meio-dia, e aí nós seguiremos com o mesmo processo, tá? Nós faremos, a Lorena vai fazer a explanação, e depois vocês vão fazendo pergunta no chat também, e depois a Lorena vai responder essas perguntas. Então, não percam, tá, gente? Às 10h30 estaremos aqui novamente. Um abraço, obrigada pela participação, e até daqui a pouco.